Está começando mais um Acredite Se Quiser, Arquivo Fenômeno. E nesse episódio nós vamos voltar ao Guia da Tipologia Alienígena, não é mesmo, Sr. Ufudjek? Isso aí, Mr. PH. E nós vamos ver uma classe bem interessante aí e que levanta bastante questionamentos, né? Tenho certeza aí que o público vai gostar bastante. Vai. E podia ser outra pessoa para falar desses seres aparafusados aí, ou com parafusos a menos, não sei. Sr. Thiago Tiquete. Boa noite, meus amigos Jackson e Paulinho. Vamos falar de uma classificação agora, uma classe bem interessante com casos no Brasil. Então é isso, daqui a pouquinho, logo após a vinheta, nós vamos conhecer esses seres de aparência robótica. Metálico, corpulento, R2-D2, cachinhos dourados, drones de exploração. Acredite se quiser. Antes de entrarmos nos nossos amigos dessa nova classe que nós vamos falar hoje, nós temos um relato. Nós vamos escutar hoje o relato do Ícaro. Cara, eu adoro quando esses relatos diferentes chegam pra mim. Hoje nós vamos escutar o relato do Ícaro, do nosso apoiador, que mandou um relato que casa muito bem com o nosso assunto de hoje. Eu não vou dar spoiler sobre o que ele avistou, mas prestem atenção. Prestem atenção pra vocês verem o nível de bizarrice. Já ouviu falar de estigmata e possessões demoníacas? Ruídos estranhos perturbam você no meio da noite? Luzes estranhas no céu já te causaram lapso temporal? Você tem sensações de medo em seu porão ou sótão? Visitas ou mensagens de pessoas que já morreram é algo da sua rotina? Você ou alguém de sua família já viu monstros, espectros ou fantasmas? Se a resposta for sim, não perca mais tempo. Mande o seu relato para acredite-se-quiser-podcast@gmail.com. Estamos prontos a acreditar em você. Fala PH, fala Jackson, fala pessoal, e aí, tudo bem? Eu me chamo Ícaro, tenho 34 anos, moro em Manaus, no estado do Amazonas. Sou cearense de nascimento, mas vim para Manaus criança, então eu posso dizer que sou mais manauara do que cearense. E eu tenho, pelo menos assim, eu tenho alguns pequenos detalhes, algumas pequenas coisinhas que foram acontecendo. Eu não sei porque desde criança, mais ou menos, eu sempre tive essa questão muito ligada com relação à ufologia, sempre de estar muito próximo, sempre de estar vendo, eu já sonhava, tinha vários sonhos, entendeu? Que dariam um enredo de filmes e cenas de filmes sensacionais. Mas eu tenho alguns casos que aconteceram que foi bem estranho. Aqui em Manaus, próximo de Manaus, tem uma cidade chamada Manacapuru, que fica a uns 108 km, 110 km. Era uma luta, né? Quando isso aconteceu, acho que meados lá de 97, 98, tinha mais ou menos em torno de 7, 8 anos na época. E aí quando nós íamos pra lá, porque meu pai, ele trabalhava como gerente de um hotel de selva, um hotel bem bonito, mas que ainda ficava dentro da cidade, mas ele ficava já na parte do lago do Miriti, que chamava lá, e a gente ia nesse hotel de selva. E eu lembro que um dia tava uma chuva pesadíssima, das chuvas mais pesadas assim que a gente via, né? E chegou dois meninos lá que tinham os trabalhadores desse hotel, né? A parte da cozinha ali, chegou dois meninos que eram filhos, sobrinhos de alguma das cozinheiras ali, das pessoas que estavam trabalhando na casa.
E eles falaram que tinham visto um negócio branco passando no meio do mato. Falaram bem assim, né? Que tinha um negócio branco passando no meio do mato. E a chuva tava muito forte e eu lembro de eu ter chegado com... Eles falaram isso, tipo assim, comentaram lá com as trabalhadoras lá. Minha mãe tava lá perto, eu tava lá perto. Mas meio que, tipo, eu olhei, ouvi a história, mas não cheguei a ligar nada. E eles pegaram e saíram de lá e foram pra casa. E logo em seguida eu falei pra minha mãe, falei, não, mãe, deixa eu ir lá fora pra ver a chuva. E ela, não, você não vai não, tal, não vai. E até uma hora meio que eu fugi. E aí eu fui pra área era tipo uma varanda, assim, ao redor da casa, né, toda. E aí eu saí, tava uma chuva realmente muito forte. E andando um pouquinho mais pra frente, tinha uns chalés bem pequenos, assim, que fazia parte do Hotel de Selva, né. E esses chalés estavam lá. E eu vi como se escondesse atrás de um desses chalés. É bizarro, porque era como se fosse uma grande geladeira. Era um quadrado, um retângulo, né, vamos dizer assim. Um retângulo branco, completamente branco, com uma bola branca em cima. Como se fosse vamos brincar assim, como se fosse uma geladeira com uma bola branca de sinuca grande em cima. Tipo, era isso a visão. E ela tava se escondendo por trás de um dos chalés, assim, bem devagarzinho. Deu pra ver, assim, acho que durante uns 6, 8 segundos, 10 segundos, aquela forma branca, assim, entrando por trás do chalé. E aí, depois disso, sumiu. Eu tentei chegar um pouco mais perto, mas a chuva tava muito forte, acabei que eu não segui. E essa daí foi uma coisinha bizarra. Outra, minha mãe e irmã, eu não sei se isso tem algo a ver com ufologia. Na época meu pai trabalhava embarcado, trabalhava pro interior, passava 15 dias lá para passar 15 dias aqui. E nisso a gente dormia, né? Todos nós três dormíamos no mesmo quarto, né? Para até economizar energia. Então ficava minha mãe e minha irmã dormindo na cama e eu botava um colchão do lado. E numa noite, minha irmã acordou minha mãe e viu uma bolinha, como se fosse uma espécie de um orbe, só que ele era engraçado porque ele era tipo um formato de C e ele não fechava completamente, assim. Era como se fosse uma bola, mas tinha um pedaço ali e aquilo tava flutuando no teto do quarto, fazendo movimentos, indo para frente, para trás, descia um pouco, subia. A minha irmã acordou minha mãe, eu não acordei nem nada. Minha irmã acordou minha mãe e foi pra janela. E aí quando foi pra janela, tinha uma janelinha lá, tentou olhar, a janela fechada, com aquele vidro, o vidro era branco, né, mas era aquele cheio de difusor, então se você jogasse uma luz de fora, ela ia espalhar, ela não ia ficar certa, assim. E tava um desenho certinho, tava passeando no teto do quarto. E aí acabou que depois disso sumiu, minha mãe encostou minha irmã, voltou a dormir e assim seguiram. Ô, Tiquete, no seu livro tem alguma geladeira que anda? Olha, pior é que tem. Pior é que tem. Tô falando pra vocês, o pior é que tem. Então nós temos uma coincidência casuística? Ué, como não? A gente tem relatos nesse grupo de seres bem parecidos. Tem 2 tipos de seres, são bem parecidos, 3 inclusive, 4, digamos. Bem parecidos com esse refrigerador aí com a bola na cabeça, com uma bola de sinuca branca na cabeça. Tem sim. Cara, se for parar a pensar, assim, a forma mais óbvia de você construir algum robozinho, alguma coisa bruto pra andar num lugar assim é um caixote. Exatamente. Quando você é criança, né, são as formas geométricas mais simples que a gente tem, né? Então é fácil você fazer um robozinho esférico, fazer um robozinho quadrado, um retangular. Coisa mais fácil que tem é isso. E não sabemos se são seres vivos, né? Ou podem ser até seres robôs mesmo mandados por esses seres, né? Nós vamos levantar essa bola no episódio. Quando a gente começar a discutir a classe robótica, que é o nosso assunto de hoje, nós vamos levantar essa bola aí. Mas eu fico imaginando assim, você tá andando num lugar, aí você tem um avistamento, aí você vê uma criatura tipo um Ray, ou alguma coisa assim, uma luz, uma coisa mais etérea. Pô, uma geladeira com uma bola de boliche em cima... É muito incomum, cara. É muito incomum. É muito incomum. Como tem aquele ditado assim, é raro, mas acontece sempre. Tem muitos casos. Há casos muito interessantes de seres até mais esquisitos do que esses robóticos aqui. Uma coisa que eu achei interessante no relato dele é ele descrevendo essa bolinha que entrou na casa dele e ficou ali voando, né? Aqui, perto de Curitiba, tem uma cidade chamada Piraquara, que fica nos pés da Serra do Mar aqui.
E ali é muito cheio de relato de avistamento e de estranhas criaturas também. E teve um rapaz lá que ele dividiu o quarto com o irmão dele, de repente, em determinada noite, eles acordaram com uma bola azulada voando ali dentro do quarto deles, e ela atravessava paredes, ela entrava e saía do quarto pela parede. Né? Não ficou nenhuma marca, eu estive lá para ver se tinha alguma coisa e tudo, mas não ficou nenhuma marca. Mas o curioso é que nesse local onde eles moravam acontece muito uma história ligada ao folclore, que é o tal do bradador ou gritador, como chamam em algumas regiões, e que, na minha opinião, pode ser um evento também ufológico, né? E aí isso aí faz um gancho para um outro programa aí que a gente pode fazer no futuro. Sim. Ô Jackson, só me refresca aqui, onde que foi esse acidente aí? Qual região? É Piraquara, é uma cidade que fica aqui na região metropolitana de Curitiba, mas fica bem aos pés da Serra do Mar. É uma área cheia de área de vegetação intocada ainda, né, da Mata Atlântica e tudo. Então é um local, assim, bem propício a esse tipo de coisa. Não, eu perguntei porque talvez fosse pro lado de cá. Mas eu já contei isso em algum episódio, mas acho que cabe aqui hoje de novo. Um ouvinte entrou em contato comigo um tempo atrás, que ele tem alguns parentes no interior de Minas, que eu não vou lembrar a cidade agora, mas é mais pro interior mesmo. E tem muita mata na região, então são fazendas assim, afastadas. A avó dele mora lá, nessa casa lá na fazenda, já é de idade e ela tem Alzheimer. E fica sempre irmãs lá cuidando, às vezes vai uma irmã, tem uma que mora lá com ela, mas vão o pessoal lá, passa, vai revezando. E ele contou que um final de semana foi pra lá, e chegou lá, as tias dele lá estavam contando a história que a avó, de manhã, virou e começou a falar assim, eu tava deitada no meu quarto, eu escutei um barulho, aí eu olhei pra janela e vi uma luz azul muito forte. Eu fiquei olhando e uma pessoa azul atravessou pela parede, foi andando pelo meu quarto, atravessou a outra parede e entrou pra dentro da casa. Eu achei que era um fantasma e eu fiquei com muito medo, eu me cobri, comecei a rezar e ele não voltou mais. Aí eu pedi pra ele, vai lá, pega um relato com ela, você não consegue? Ele falou, cara, não posso porque ela já tá com princípio de Alzheimer, a família não levou muito a sério isso aí, eu vi elas contando, eu perguntei porque eu gosto do assunto, porque ela já tem esse problema, né? Mas é um relato muito interessante e eu achei muito parecido com o caso Cláudio, dos seres. É realmente um relato bem interessante, né? E aí talvez envolveria algum tipo de ser energético, alguma coisa assim, ou algo ligado ao que o Machado falou, né? Quando ele esteve aqui esses dias, falando de seres talvez interdimensionais, alguma coisa assim, que tem essa facilidade de driblar a matéria, né? Cara, eu puxei esse caso, na verdade, porque o Ícaro citou essa luz meio azulada, você citou esse evento com essa luz meio azulada, e o ser desse avistamento era azulado. E os seres de Cláudio também eram azulados. Inclusive, no episódio que a gente gravou com o Lauro contou lá que as testemunhas que viram seres falam que parecia muito que era uma projeção holográfica ali, que os seres realmente não estavam ali. Eu me pergunto se isso aí não é um ser em forma humana ou em forma de alguma coisa. É uma forma energética que assume uma forma ali que a gente às vezes pega por pareidolia alguma coisa. Mas ela assume uma forma, é uma energia que eles podem, uma luz, que eles podem moldar a vontade deles ali e ser tipo um robô de luz. Sim, a gente tem outros casos na ufologia, e aí, até sendo um pouquinho de robôs, na Argentina com seres verdes que brincavam com crianças. Na Argentina, isso na década de 50, 60. E a gente tem relatos também de seres robóticos iluminados. Aí não sei se é uma iluminação da própria da roupa, do equipamento, do material, ou do iluminação, próprio ser, né? Ou do próprio ser, ou uma iluminação de ozônio, porque muitos falam que a cor do disco voador, quando ele é muito brilhante, é porque tem alguma interação com o ozônio, da camada do oxigênio com o ozônio, faz uma reação química que dá aquele brilho pro OVNI. Então, não sei. Eu já especulei muitas vezes que, às vezes, a gente tem interferência de energia estática ou de picos de energia e que a luz cai quando tem o surgimento de um OVNI, de um UFO. Por quê? Eu já tive essa teoria. Vamos supor que o OVNI realmente ele viaja nessa velocidade absurda que ele viaja. E ele tá sempre em movimento ali porque ele tem um campo em volta dele ali que parece que deixa ele inerte às nossas leis da física. Se esse bolsão, de alguma forma, ele estivesse movimentando, causando atrito, ou tiver alguma descarga de energia nele ali, vai interagir com o ar. Você aplicando uma carga elétrica no oxigênio, ele ganha uma molécula a mais e ele vira o ozônio, que é o O3. Que dá aquele cheirinho de chuva, saca? De terra molhada, ele tem esse cheirinho. Uma descarga muito alta disso aí pode ocasionar picos de energia, cara. Então essa teoria, pra mim, eu aceito ela demais da conta. Eu também concordo. Eu acho que isso pode acontecer sim. E é um dos motivos
Pode ser um dos motivos do brilho intenso dos objetos. Sim, e também o motivo de a gente não conseguir filmar ou fotografar direito, porque como a câmera capta a luz que está refletida do objeto, como a luz está distorcida, não vai pegar. Com certeza. É uma das teorias também. Bom, então tá. Então vamos lá conhecer os seres robóticos do nosso episódio de hoje. Você está ouvindo o Arquivo Fenômeno. Senhor Thiago Tiquete, então vamos lá, continuando o nosso guia da tipologia alienígena. Vamos pegar a classe robótica aqui, que é mais uma divisão que você fez no seu livro. E o que você tem para apresentar pra gente ali, nessa classe? É uma classe pequena, mas muito interessante, né? A classe robótica, ela é dividida em tipo metálico e corpulento. Aí o pessoal pergunta, por que corpulento? Porque é forte. Exatamente por isso, porque é forte, porque tem massa, é grande, é largo. E qual é a diferença do robótico, por exemplo, por animalia, para um humanoide? A característica de robô, seja do corpo metálico, seja de andar como robô, se mexer como robô, agir como robô que nós conhecemos hoje. Então a gente tem dentro dessa classe, a gente tem seres que em nada parecem seres vivos, mas podem ser. A gente não pode nunca descartar isso. Eu, na minha opinião, creio que ou são vestimentas, ou são realmente, como a gente tem a Hoover em Marte, são nossos robozinhos para explorar o espaço. Exatamente. Eu vou soltar essa bola novamente no final do episódio, que isso rende um papo interessante. Mas vamos lá, antes da gente entrar nisso aí, vamos ter argumentos para poder discutir isso no final. Então vamos começar aqui pelo seu livro, como a gente fez no episódio Animalia, vamos pela ordem. Ser alienígena com espinhos é o primeiro ser da classe robótica do seu livro. O caso clássico desse ocorreu na Escócia, lá na década de 60, 70. E eu encontrei outros casos na pesquisa, e esse aqui ocorreu na Romênia, em Craiova, em 1977. É um ser, gente, para vocês terem uma noção, visualizarem na sua imaginação, é um ser como se fosse uma mina aquática. É o vírus do Covid. Parecido com o vírus do Covid. Muito bem, é isso mesmo. Com espinhos ou hastes que saem dele, e segundo a testemunha, 3 esferas extremamente brilhantes foram na direção do casal que viu, que era o Cipriano e a Crina Dormulescu. Elas tinham cerca de 45 centímetros de diâmetro e emitiam um som de sucção. Sabe aquele... quando você vai desentupir pia, quando você vai brincar com uma ventosa. E quando tocaram no chão, surgiram 6 espinhos em sua superfície. Quer dizer, elas saíram como uma esfera e tocaram no chão, esses espinhos, essas hastes foram ativadas. Tipo trem de pouso. Não é um trem de pouso, mas não é um trem de pouso porque outras ficaram pra cima, voltadas pra cima. Ah, tá. Elas ficaram apoiadas em uma dessas, mas outras ficaram pra cima. Quando fosse realmente algo que foi ativado, pode ser até para se locomover, né? Como fosse uma roda que vai se locomovendo, para se locomover pela superfície. E esse casal depois sentiu um cheiro horrível, eles desmaiaram e acordaram só vários minutos depois e estavam com uma sensação de ardor no queixo e coceira nas pernas. Ardor no queixo lembra um caso brasileiro. Que caso foi esse? Pode, fala, vamos ver se o pessoal sabe. 1, 2, 3, fala. Eu vou chutar aqui, o Jackson vai brigar comigo. O Vanderlei? Não. Então eu não sei. O Jackson sabe, que teve uma ardência no queixo depois de ser sugado por alguma coisa. Ardência no queixo, caso Antônio Vilas Boas tenha. O Jackson é uma enciclopédia ambulante, cara. É sacanagem disputar com vocês dois aqui, né? Quando você botou aquele tubo de ensaio no queixo do Vilas Boas e tirou o sangue ali. Esse mesmo. Não, é sacanagem. Então... Brincar de adivinhação de caso ufológico aqui. O Thiago Tiquete, Jackson Camargo e PH. Putz, caralho, fiquei em último. Vamos fazer um campeonato lá no grupo, né? Um quiz, assim,
quiz ufológico, né? Que tal? Vamos fazer um quiz ufológico. Boa ideia, boa ideia. Aí, só rapidamente, antes da gente continuar esse caso aqui, o Tiquete, nós gravamos sobre o... Inclusive, eu vou até te perguntar, depois nesse episódio, nós gravamos sobre o ser de Voronezh. Eu te perguntei lá no dia, né? E o Jackson tava montando a pauta desse episódio e ele lançou a foto lá no grupo do Playground. E ninguém acertou. Ele perguntou que caso... Vocês sabem de que caso que é esse lugar aqui? É de que caso? Ninguém acertou. O único que acertou foi você. Mentira, você falou e eu falei logo depois. Nós dois falamos. Não, mas eu falei que era de Voronezh porque eu sabia que era, porque o Jackson tava fazendo a pauta do caso. Eu trapaceei, entendeu? Eu trapaceei. Mas eu não ia desviar aquilo nunca. Você matou de primeira, cara. Eu acertei. Foi um chute consciente, vamos assim dizer. Um chute consciente. Então, pra finalizar esse casal, ele, mesmo debilitado, ele foi pra casa e dormiu até tarde seguinte, e quando os parentes dele chegaram. E no dia seguinte eles foram até lá e descobriram pequenas marcas no solo, como se tivesse sido feito por algo pontudo e pesado. A polícia até investigou, mas ela concluiu que foi uma tentativa de assalto. Veja só. Puta. Não, cara, sempre tem uma desculpa esfarrapada, assim. Não, são as melhores. Acho que eles treinam. Eu tenho uma colega que é da Polícia Federal e eu perguntei para ela como é que faz pra pegar vocês criarem os nomes das operações da PF. Ela falou, não, a gente faz uma brincadeirazinha. Cada um faz um brainstorm, cada um vai dando nome, o mais legal a gente escolhe. Caramba. Imagina, a polícia e Forças Armadas para dar uma resposta, devem fazer isso também. Eles devem fazer isso também, não é possível. Pois é. Então vamos lá, vamos dar sequência. O próximo é o robô extraterrestre com tripé, que é basicamente um barril de chopp com 3 pezinhos. Exatamente. Esse também é um caso famoso, e o caso que eu trouxe aqui ocorreu em Oruro, na Bolívia, que a testemunha, que era o Elmer Navarro, ele era um estudante de direito, estava voltando para casa, e ao virar uma curva, os faróis dele iluminaram um objeto metálico que estava pousado no meio da estreita pista de mão única. Imagina, Oruro é alto pra caramba, né? Quando os times da Libertadores de futebol jogam lá, eles quase todos morrem porque o ar é muito rarefeito. E aquele objeto tinha um formato triangular que parecia um foguete, entre 10 e 15 metros de altura e cerca de 7 metros de comprimento. E aí ele saiu do carro, né? O Eimer saiu do carro e se deparou com 2 seres que ele achou parecido com pequenos robôs em formatos de lata. Não é de barril, não. É lata de cerveja. Os 2 seres com formato de latinha, quer dizer, cilíndrica, gorduchinha, eles desceram por baixo do objeto e foram na direção dele. Cada um tinha 15 centímetros de altura. 15 centímetros? 15 centímetros de altura. E andavam cambaleantes, apoiados em barbatanas laterais. Então você vê, parece um aparelho de exploração. Não, é pequeno. Sabe o que me lembrou essa criatura? Me lembrou R2 de Star Wars. Isso, só que o R2 é maior. O R2 deve ter o quê? 1,10 m? 1,20 m. Eles são bem pequenos. Você vê que os céticos sempre falam, né, que muita coisa na ufologia é baseada no que vem no cinema, né? Só que o Star Wars, ele foi lançado em 77. E esse caso é de que ano, Thiago? Esse que eu tô falando, o exemplo é de 2018, mas existem casos muito anteriores a 2018, muito anteriores. Aqui no livro tem um de 1965, né? Que é o desenho que tá aparecendo aqui no meu. É isso mesmo. Aí não tem como, né, ser originado, né? O interessante é assim, eles andavam cambaleantes nessas 2 barbatanas, mas quando paravam, aparecia uma terceira barbatana pra dar um apoio pra eles, pra esse robozinho. Putz, tipo um descanso de moto? É tipo um descanso de moto. Cara, velho, eu tô surpreso com o nível de bizarrice disso aqui. Isso porque não chegou ainda no exótico, hein? Pois é. Mas, cara, você olhando pra isso aqui, você fala que isso aqui é vivo? Não, você pensa que é um robô mesmo de exploração. Porque não tinha rosto, parecia que eles tinham parecia que no meio deles, no hemisfério central deles, tinham botões de teclado. Como fosse pra programar, bem parecido com o R2-D2. Bem parecido com o R2-D2. E depois eles deram meia volta e retornaram pro objeto. O rapaz voltou lá no dia seguinte e falou que viu marcas no asfalto, como se algo tivesse queimado o asfalto. E pra você queimar o asfalto tem que ser um incêndio ou algo com muito calor. E o Elmer, né, a testemunha, ele falou que não teve medo não. Ele achou que os seres queriam apenas manter um contato. Esse é estranho, hein? Mas vamos lá, que o próximo ganha. E o próximo vai ganhar atrás do outro. Pois é. Agora é a escadinha da bizarrice. A gente vai subindo cada um degrau da bizarrice. Vamos lá. O próximo é o Família de Extraterrestres. Cara, Família de Extraterrestres Robôs são vistos por jovem. Agora foi a família completa. Você lembra o conto da carochinha? Da Caixinhos de Ouro? Caixinhos Dourados, sim. Caixinhos Dourados. Papai Urso, Mamãe Urso e o Filhinho Urso. Sim. É mais ou menos isso, né, cara? Porque aqui correu em Kentucky, nos Estados
Unidos em 1977, e a testemunha foi o Lee Parrish. Ele tinha 19 anos e estava voltando para casa por volta de 1 da manhã, e ele viu um UFO retangular de cor vermelho fogo com 4 metros de altura e 10 metros de comprimento. Então, quer dizer, ele era mais largo do que alto. Estava acima das árvores. Ele dirigiu um Jeep que parecia estar sendo controlado por uma outra força. Ele não tinha mais o controle do Jeep. E o rádio saiu do ar. O Parrish, ele recordou que ficou abaixo do OVNI, e logo depois ele viu o OVNI desaparecer. Quer dizer, ele só lembra de ter entrado embaixo e vendo o objeto indo embora. Ele chegou em casa 35 minutos depois do normal, e a sua mãe notou que ele estava com olhos vermelhos. Aí, bom, chegou atrasado, olhos vermelhos, né? Pois é. Né? Cigarrinho do capeta. Só que aí ele foi passando por dias de pesadelos, de inquietude, ele queria saber o que tinha acontecido naqueles 35 minutos, e ele fez uma regressão hipnótica. Os olhos vermelhos foram porque ele ficou olhando diretamente para a luz do objeto. Ele narrou que o carro dele foi suspenso no ar e que foi transportado mesmo sem abrir a porta do Jeep. Lembra que a gente viu aquela luzinha no telhado e desapareceu? O carro dele, ele saiu do carro sem abrir a porta. Ele atravessou o carro, ele ficou intangível. E ele viu 3 seres parados que pareciam com máquinas. O mais alto tinha 6 metros de altura, era preto e lembrava uma lápide. Nossa, aí eu já tinha morrido, né? Literalmente. O menor tinha 1,80 m, era vermelho e tinha o formato de uma máquina de refrigerante com braço. Pra quem já foi nos Estados Unidos, tem aquelas máquinas de refrigerante que são mais retangulares, são diferentes da gente, que ela é mais baixa. E ele percebeu que o alienígena estava com medo dele. Esse de 1,80 m, com medo porque se aproximou com muita reticência dele. E ele sentiu um calafrio quando a entidade tocou a cabeça dele e o ombro com essa haste. E tinha uma terceira entidade, que era branca, 2 metros de altura, que tinha uma cabeça triangular, 2 braços e emitia um som parecido com um bater de dentes. Agora imagina, você dentro de uma nave, você vê um negócio desse. O que você vai pensar? Nós falamos no começo aí no relato do Ícaro, do Ser Geladeira. Ele me mandou um desenho aqui, eu vou deixar o desenho dele no Instagram pra vocês verem. É igualzinho o Ser desse caso. O grandão, mesma coisa. A diferença é que não tem a bola de sinuca na cabeça, né? Nesse caso aqui, é uma meia bola, né? É uma meia esfera que tá aqui. Isso, uma meia esfera. No dele era uma esfera completa. Mas será que isso não era ângulo, sei lá? Ou ela subia, descia? Não sei. Exatamente. Aí, ó, tá vendo? Curiosidade, enquanto você tava falando aí, eu peguei e bati uma foto dessa página do seu livro com a descrição do caso e a foto do ser. E mandei pra ele, e ele falou, cara, eu não conhecia esse caso, mas é mais ou menos isso que eu vi. Ó, quinta atualização, eu vou pegar o relato do Ícaro. Pois é, pode colocar, porque é mais um pra casuística. Eu acho que ele viu o papai. O papai que dormiu na cama grande. Você está ouvindo o Arquivo Fenômeno. Vamos lá. Caso Quarobler. E aí? Esse é muito famoso, né? Esse é muito famoso. Aconteceu na França com Marcos de Vilde. Ele era um guarda ferroviário. E aí, na casa dele, por volta de 10h30 da noite, o cachorro dele começou a latir. Aí ele ignorou o cachorro, mas como o animal estava latindo muito, ele saiu para ver o que estava acontecendo. E atrás do cachorro, sobre as linhas de trem, porque ele morava perto das linhas do trem, ele viu 2 pequenos seres com 1,20 m de altura, que vestiam, a palavra dele era vestiam, um enorme capacete e pesadas roupas parecidas com trajes de mergulho. Só que não eram mergulhadores esbeltos. Não. Eles eram bem fofinhos e a única coisa que tinha de membros mostrados eram as pernas. Eles não tinham o braço aparente. Ó, vocês que estão nos escutando, imagine, sabe aquelas campainhas quando chega no hotel, você bate em cima, plim, 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 pra chamar alguém, um atendente? É aquilo com perna. Exatamente, só que o mais interessante, o DeVilde ele caminhou na direção dos seres, mas foi paralisado por um raio verde que saiu do OVNI. Esse objeto, ele parecia uma panqueca, então era achatado, e tinha cerca de 3 metros de altura e 8 metros de comprimento. Aí, passou tudo isso, ele ficou, depois de ser paralisado, os objetos tinham ido embora. E esse caso foi, se eu não me engano, ele foi investigado pelo Cometa. Depois o Jackson me confirma. Eu acho que foi investigado pelo Cometa. Que interrogou o DeVilde e tudo mais. Eles encontraram no local, quando fizeram a análise, a cerca de madeira onde um desses seres tinha encostado, ela estava queimada. O chão também havia marcas de queimada, marcas de pegada, marcas de pressão na grama. E após o incidente, o DeVilde ele sofreu com problemas respiratórios
e o seu cachorro, o cachorro dele morreu 3 dias depois. 3 vacas da fazenda próxima foram encontradas mortas e suas autópsias revelaram que não tinha sangue algum. Foi removido de forma inexplicável. Isso é interessante, porque essa questão de remover o sangue, morte de animais, só começou a ser falado 2 décadas depois, né? E exatamente. Da égua... Snip. Uhum. Snip, da égua Snip, exatamente. Você tinha falado sobre a investigação foi feita pela Gendarmerie, que seria a Polícia Federal Francesa. Isso. E acho que também foi investigado pelo Cometa, né? A Gendarmerie mandou toda a documentação que eles tinham do caso pra eles, né? E daí entrou lá nos arquivos deles. Esse é um dos casos mais clássicos de ufologia, com evidências, tanto é que tá dentro do relatório Cometa, e o relatório Cometa são os casos que eles não conseguiram explicação. A Biblioteca UFO até lançou há muitos anos atrás um livro sobre só a investigação do Comitê Cometa, que é fantástico. Se você olhar, é fantástico. E nem foi tudo, tá? O livro é grosso, mas nem colocaram todas as informações, tem muito mais do Cometa. Cara, esse seria muito estranho. Acho que o maior mistério desse caso aí é como é que ele andava, porque, meu amigo, isso aqui é anatomicamente impossível de sair andando. A gente tem os braços até pra andar, pra dar um equilíbrio, né? Esse bicho não tem um equilíbrio. Então vamos lá, vamos continuar o festival de bizarrices robóticas. Seres cabeça quadrada são vistos dentro de UFO. Cara, esse aqui é bacana. É esse que pareceu o que o Ícaro falou pra gente, com exceção desse braço aqui. Que esse aconteceu em 2020, é recente, em Columbia, em Missouri, nos Estados Unidos, e a testemunha é o Michael Monteiro, ele disse que quando foi ao banheiro, viu a sua casa toda iluminada por uma luz que vinha do seu quintal. Aí, sem saber, aquela coisa, né, gente? Você vê filme de terror, o cara ouve um barulho, ele vê o bicho, ele sai correndo, não, ele vai em direção ao barulho, ele vai em direção... Tem o Jason lá na porta, ele vai em direção à porta onde tá o Jason. E ele também foi, então ele foi até o quintal, e o brilho era quase cegante. Vinha de um objeto cilíndrico, que estava a cerca de 5 metros das árvores mais baixas, né, 5 metros de altura, e o OVNI media 10 metros de comprimento, e estava a 5 metros do chão. Ele relatou que a luz era muito forte e de repente ele viu dentro do objeto. Ele viu um ser que parecia ser coberto de lençol, parecia um médico, ele falou, com aquelas batas que eles usam para fazer, aquelas proteções que eles usam para fazer cirurgias. Cara, no seu livro aqui a ilustração parece um semáforo usando uma meinha. Com um bracinho. Com um bracinho, cara, exatamente. Velho, bicho, os seres desse universo gigantesco de outras dimensões, eles são muito criativos. Muito criativos. Cara, como que alguém cria, sei lá, como que alguém cria um design assim, cara, é muito diferente de tudo que a gente já viu. Lembrando que isso eu falo sempre. Esses seres aqui, eles foram descritos pelas testemunhas. Mas em muitos casos, a testemunha descreveu da forma que ela estava vendo no momento. Por exemplo, eu volto àquele exemplo de Voronezh, que ela fala que tem 3 olhos. Pode não ser 3 olhos. Podem ser luzes do capacete internas que a pessoa interpretou como 3 olhos. Então aqui, pode não ser um braço, pode não... É tudo pode. A gente tem a descrição da pessoa, da testemunha, mas a gente não tem o tangível para falar, não, realmente ela viu isso. Né? Então, aqui pode ser uma vestimenta, um capacete, e a pessoa tá com uma vestimenta e esse bracinho, como a gente tem em laboratório, as pessoas para não tocar naquele composto, ela entra com a mão dentro de uma luva, ou uma mão dentro de um meio braço para manipular. Pode ser também. Cara, que é estranho, E o pior, aí esse ser estava dentro do objeto, ele viu as janelas do objeto começaram a escurecer e o objeto desapareceu. Nos 3 dias seguintes, o Michael sofreu de insolação e queimaduras de 1º grau no rosto e no braço. Ele ficou desidratado e só foi melhorar 1 mês depois do avistamento. E eu tô vendo no seu livro aqui que nessa mesma região, no mês de abril, foram registrados mais de 20 avistamentos de UFO na região. São aquelas micro-ondas, né? Pequenas ondas ufológicas. A gente tem ondas que duraram 2 anos. Tem uma onda, por exemplo, do Hudson Valley, em Nova York, no Vale Hudson, Nova York, que é uma onda ufológica que durou a década de 80 e 90. Foram mais de 3.000 relatos de pessoas de tudo que é tipo, policiais militares, civis, todo mundo. Então, essas são pequenas ondas que ocorrem no mês, no ano, algumas perduram mais. Bom, vamos lá, vamos continuar aqui. Cara, vai só escalonando. Olha o próximo caso. UFO derruba avião e extraterrestres abduzem piloto. Esse é pesado, né? Esse é pesado. A testemunha foi o Fred Reagan, não tem nada a ver com Ronald Reagan. Ele relatou que estava voando a bordo do seu Piper Cub, que é um monomotor,
quando foi atingido por um UFO em forma de losango. O UFO era forma de losango. Enquanto caía, a testemunha falou que estava sem paraquedas, sentiu uma força puxá-la e tragá-la para o interior do UFO. Fazer um parênteses aqui. Eu não entendo como ele conseguiu acertar um avião e a pessoa ficar caindo sem acontecer nada com ela. Eu não entendo isso. Cara, eu ia perguntar justamente agora. O UFO acertou ele começou a cair. O UFO destruiu o avião, ele foi caindo? Não sei. Eu botei isso aqui porque eu achei isso aqui tão interessante, com detalhes tão ricos. Falei, cara, alguma coisa aconteceu. Tá no livro. Dentro do objeto, o Reagan ficou na presença de pequenos seres brilhantes de 90 centímetros de altura, que se pareciam com aspargos metálicos. Cara. Pepinos siderais. E aí, os seres, de alguma forma, que ele não soube explicar, começaram a conversar com ele em inglês e pediram desculpas pelo acidente. Putz, desculpa, você tava na mão errada, amigo. Desculpa, você tem seguro? Você não deu seta. Gente, tá no livro, mas é porque realmente encontrei muitas outras evidências de casos parecidos. Não com essa, eu botei o mais chamativo de todos os casos. O Reagan, segundo ele, após, ele falou que foi deixado inconsciente dentro de um campo, em uma fazenda, ao lado dos destroços do avião. Interessante notar que o motor do avião estava enterrado 7 metros do chão, depois de cair milhares de metros, e que não tinha um arranhão sequer. Ó, isso foi em 1951, tá? Não, tá, isso aí é muito, muito interessante mesmo, mas o que me chamou a atenção demais é que inexplicavelmente você pulou, provavelmente os seres não quisessem que você falasse isso. Cara, ele tinha um câncer, e ele falou que os seres tiraram o câncer como pedido de desculpa pelo acidente? E tá, exatamente, eu pulei aqui. E temos, só fazendo um parênteses também, temos casos que podia ser até um tema aqui pro podcast, casos de cura de ETs. Tem muitos, sem entrar no lado espiritualista da ufologia. Não, esse episódio está sendo preparado e você já tá convocado. Tô dentro. E menos de um ano depois, em 1900, ele foi curado do câncer, tá? Menos de um ano depois, em 52, ele morreu. Ele estava internado no asilo em Geórgia, nos Estados Unidos, e a causa da morte, segundo a autópsia, foi degeneração do tecido cerebral devido à exposição à radiação. A história dele só foi publicada décadas depois pela revista Flying Saucer Review, porque em 1952 a história foi considerada fantástica demais. Será que esse efeito dele ter sido curado não foi alguma exposição à radiação? Vamos pôr uma aspas gigante aqui, Dr. Arthur Gatti, me perdoe, tipo uma radioterapia que regrediu o câncer dele, alguma coisa, e essa mesma regressão desenvolveu um câncer nele cerebral, sei lá? Podemos pensar nisso. Eu não sei realmente. Como eu falei, as fontes não falavam desse, peguei o caso mais impactante que eu achei, mas tem muitos casos desse tipo de seres. Então pode ser, e tem, como a gente falou, no próximo episódio a gente vai falar sobre a cura de ETs. Então pronto, estamos combinados. Bom, chegamos. Vamos lá. Cara, se tem um ser que tinha que estar na parte de exótica, ou então de ninguém tem a minha cara, é o ser desse caso. Vamos lá. Caso Paciência, Tiquete. Dê-me paciência, porque esse é um dos melhores casos brasileiros, cara. Cara, esse caso é maravilhoso. Tá nos anais da ufologia nacional. Aconteceu em 77 com o Antônio Larrubia. Ele era motorista de ônibus e tava indo pro trabalho às 2 da manhã, mais ou menos, e ele notou um objeto em forma de chapéu com mais de 60 metros de diâmetro sobre um campo de futebol. Aí ele tentou correr, só que foi atingido por um raio azul que imobilizou ele. No momento em que 3 seres parecidos com robôs se aproximaram dele. Aí você vê, as entidades tinham 1,20 m de altura e uma antena de 45 centímetros de comprimento na cabeça, que tinha a forma de uma bola de futebol americano. A cabeça dos seres tinha a forma de uma bola de futebol americano, era cilíndrica. E aí na ponta das antenas tinha algo que parecia uma concha de colher que girava rapidamente. Esse aqui eu não vou te ajudar na descrição, não, porque eu não sei o que eu falo desse. Eu vou ler essa descrição, eu tô lendo essa descrição. Ao redor da cabeça havia uma sequência de pequenos espelhos nas cores azul escuro, azul clara, intercalados. O tronco das criaturas eram cobertos com uma roupa semelhante, com escamas de peixe e com brilho de alumínio. As mãos pareciam trombas de elefante curvadas para dentro. Na sua cintura havia um cinto cheio de seringas
A perna consistia em um pedestal que acabava em uma plataforma circular. Enquanto as criaturas voavam na direção do La Rubia, uma delas apontou uma das signas em sua direção e ele se viu dentro do corredor de uma nave. Então lá dentro, esse caso aqui é famoso porque lá dentro ele foi examinado, ele foi abduzido, mostraram uma sequência de slides onde ele estava vestido e outras pessoas estavam nu, um cavalo, um carro sujo, mostraram um monte de imagens para ele que ele não sabia o que estava acontecendo. Então, e no outro slide apareceu uma fábrica de robôs com milhares sendo construídos. E durante a sessão de slides, um ser recolheu sangue do dedo da testemunha. E segundos depois, na sua concepção de tempo, tá, do Antônio La Rubia, segundos depois ele já estava de volta ao local onde ele foi abduzido e o relógio marcava 2h55. Tinham passado 35 minutos e por mais de um mês o La Rubia teve vômitos, náuseas, diarreia, febre, ardência e coceiras tão fortes que impediram ele de trabalhar. Você viu que é o segundo caso que a gente fala de ardência e coceira? Uhum, sim. Então é alguma reação, né? Provavelmente a radiação, alguma coisa da nave, ou até mesmo os próprios seres, sei lá, a que eles são movidos, se faz mal alguma coisa. Agora, Etiquette, ele relatou que se ele viu esse bicho andando? Os bichos voaram Só na podia, direção porque dele. é impossível dele andar. Exatamente, a não ser que embaixo tivesse umas rodinhas, né? Não sei. Mas os seres voaram na direção dele. E esse caso é famoso, viu? Esse caso é bem famoso. Sim, esse caso aqui, ele me chama muita atenção pela descrição dos seres e pelos detalhes que ele deu ali. Ele fala que viu um vídeo de um cachorro que era azul e depois derreteu. Eu não sei, tá fazendo uma lavagem cerebral nele, alguma coisa assim, porque encheram ele de imagens e não explicaram. Normalmente, na década de 70, os contatos, não havia muito abduções, eram contatos. Os seres convidavam uma pessoa a subir, embarcar no objeto, e lá mostravam como funcionava, mostrava aqueles telões que falavam assim: tome cuidado do planeta, senão vai explodir, cuidado com as guerras, com as bombas nucleares, bombas atômicas. Nesse caso, ele foi uma enxurrada de slides que ele não tem a mínima ideia o porquê. Então, é um caso famoso, interessante, estranho, que eu cheguei a procurar a testemunha, mas eu não consegui achar. Em 77, ele estava com 33 anos. Eu cheguei a procurar nos anos 2000, mas não achei ele. Esse relato dele, dessas imagens que ele viu, tudo meio assim, coisa desfazendo e tal, me lembrou muito aquele filme Laranja Mecânica. Sim, é por isso que eu falei, daquela lavagem cerebral, exatamente. O filme Laranja Mecânica é de 71. Será que ele não tinha alguma referência, alguma coisa? Eu não sei. Eu não tô desacreditando a testemunha, não, saca? Não, eu entendo. Mas é a primeira coisa que veio na minha cabeça. Sim, muitas pessoas são influenciáveis por causa disso. Não sei se esse filme chegou a passar no Brasil em 77. Eu não sei como é que era no cinema em 77. Tinha 2 aninhos de idade. 77, pois é. Eu não lembro, eu sinceramente não lembro. Não sei como é que se passou aqui no Brasil nesse período. Não sei se ele foi influenciável. Não sei. Mas é um caso interessantíssimo, né? Não, é muito interessante. Acho que de repente a gente pode até voltar mais pra frente pra fazer um episódio só desse caso, porque ele tem muito detalhe, tem muita coisa interessante. Então eu gosto desse caso. Eu quero voltar a falar dele. Não, ele tem muito no site Phenomenon do Jackson. Tem descrição muito maior do que ele viu. Tem muito mais informação. Aqui no livro é um resumo do caso senão isso aqui seria uma enciclopédia. Bom, então vamos lá pro nosso último caso dessa classe do seu livro, que é o astronauta extraterrestre... Peraí, calma. O astronauta extraterrestre não deixa pegadas na neve? Ele flutua? Será que ele flutua? A gente tem vários casos. E eu tive o prazer de conhecer pessoalmente no palestra que eu dei lá ano passado em Cincinnati, na MUFON, com o David Paulides, que é um cara que escreveu vários livros sobre 411, Missing 411. E ele falava que vários casos as pessoas estão andando e de repente, pum, some, não tem mais pegada, desaparece, como se fosse sugado, levado pra cima. E esse aqui é bem parecido e é um caso famoso também que aconteceu agora vamos ver a pronúncia, Kangassikila, em Kinula, na Finlândia, no dia do meu aniversário, 5 de fevereiro, só que em 71. As duas testemunhas, o Peter Aliranta e o Esko Snack, eles trabalhavam numa mata, eram linhadores, e aí estavam cortando a sua última árvore quando um objeto de aparência metálica, discoide, com cerca de 5 metros de diâmetro, tocou na neve com um trem de pouso. E isso ficou marcado, tá? O trem de pouso ficou marcado. O Snack ele não tinha percebido o UFO, porque estava de costas para ele. Então, na porta
uma porta, assim, que o interessante, mais características interessantes dos OVNIs é que eles têm portas que não tem naquela divisão, você não vê. É como se fosse uma peça única. Só parece que não abre. E aí saiu flutuando um ser que parecia um robô, um astronauta. Esse ser tinha 90 centímetros de altura. Seus passos e movimentos eram duros e curtos. Sua cor era um verde muito forte, lembra que a gente falou da iluminação? E um visor redondo na cabeça, no capacete. E o humanoide, ele moveu-se sobre a neve sem amassá-la, como se estivesse flutuando, e aproximou do Aliranta. O rapaz pegou a serra dele e ligou, é óbvio, não sabe o que é aquilo. E só então o Snake percebeu o que estava acontecendo. Quando o Homenzinho Verde e o Aliranta estavam próximos um do outro, o ser virou e voltou pro OVNI. Só que o Snake, ele ficou, né? Falou, ó, agora comigo ninguém pode. Foi atrás da criatura. E aí eles viram mais 3 seres dentro do OVNI, que era transparente. E quando um deles ia pegar o objeto o ser que tinha 90 centímetros, né? Eles eram maiores, o robô flutuou. E o Aliranta conseguiu pegá-lo pela bota, mas ela estava tão quente que queimou a mão dele. Mas, ó, veja os detalhezinhos. O ser flutuava, não deixou marcas na neve porque flutuava, mas o corpo, a bota dele, era quente. Mesmo próximo da neve teria derretido. Isso não aconteceu. Mas aqui, vamos lá. Esse ser aí, ele tá mais pra um humanoide do que pra um robô, não? Sim, mas lembre-se dos movimentos robóticos, finos, curtos, pausados. Isso é uma das características do robótico. E ele não tinha movimento, molejo, vamos assim dizer, de um ser humanoide. Por Entendi. isso que tá nessa categoria. Eu vou completar minha pergunta. Então o ser de Voronesh, ele tinha um molejo porque ele entrou no seu livro na classe humanoide. Exato. O pessoal considerou ele como um robô porque ele era grande, mas ele tinha movimentos normais. Ele era os membros ligados ao tronco, o tronco ligado a uma cabeça, como se fosse um ser humano. E falam que eram 3 olhos, podia ser um capacete. Se ele possivelmente tivesse um movimento assim mais lento, mais programado, ele estaria no robótico, com certeza. Não que, lá na frente, um dia, a gente descubra que o ser de Voronezh era um robô. Pode ser também. Depois da gente conversar sobre essa variedade de seres aí, desses robôs, não tem como não fazer a pergunta. Será que eles estavam vivos? Ou, como você mesmo falou no podcast, no início do episódio aí, tem o nosso Hoover, que tá lá em Marte. Isso aí seria os Hoovers dos ETs. Eu acho, assim como eu acho que os Greys são clones para viajar pelo espaço, eu acho que esses seres são realmente, tirando um ou outro, como esse último que a gente falou, são robôs de exploração, minha opinião. Esse último ser pode ser um ser robótico, ou dentro dele pode ser uma vestimenta também, tá? Porque a gente não pode discordar isso. Mas eu acho que na grande maioria são seres para exploração. Cara, eu acho isso muito bizarro. Pra mim é tipo o fantasma na máquina, sacou? Uma máquina, sei lá, assombrada, alguma coisa assim, com consciência própria. Você para pra pensar que esses seres saíram ali, fizeram alguma ação, alguma coisa. É uma coisa assim que ainda é muito acima daquilo que a gente pode fazer. A gente pode fazer igual um Hoover, alguma coisa. Agora, nesse nível, igual os do caso Paciência, saca? É uma coisa assim muito bizarra pra mim. Até aceito mais robôs. É mais fácil a gente aceitar ser visitado por uma raça extraterrestre que enviou máquinas que podem, sei lá, durar milênios pelo espaço sem morrer, do que uma forma de vida que, sei lá, seguindo os padrões da Terra, tem um prazo de validade, né? Tem uma vida útil ali e depois morre. Então, sim, é muito mais inteligente mandar um robô do que uma forma de vida. Exatamente, eu concordo com isso. Até para nossa própria exploração, o que a gente fez primeiro para Marte? A gente mandou robôs de exploração. Ver como é que podemos ir, não sei o que, explora e depois vem com a raça humana para Marte. Eles podem pensar da mesma forma. O problema disso é que a gente não conhece o que se passa, né, nos bastidores deles, né? Muita coisa a gente só pode especular, né? A gente não tem acesso à programação deles, aos projetos deles, às intenções e tudo. Então, a gente faz o que a gente pode. Concordo. Mas eu acho que é até lógico de se pensar que se uma raça bem mais evoluída, que está explorando o espaço, explorando os planetas, e eles podem encontrar alguma coisa hostil, é mais inteligente eles mandarem
Eles podem até estar na nave lá dentro, mas pra fora ali eles mandam um robô, uma sonda, alguma coisa assim. Por que eu vou arriscar? É, exatamente, exploração. É exploração. Quem sabe o ser humano daqui a um tempo não tá mandando uns robozinhos assim pra fora também. A gente já manda, só que os nossos usam rodinhas. A gente manda pra Lua, manda pra Marte, a gente manda. Sei lá que em algum outro universo aí tem um guia da tipologia alienígena e tem nosso Hoover lá. Ué, quem sabe? O robô de 4 rodas de Marte. Ia ser interessante, hein? Agora imagina, bom assim, se Marte tiver vida lá, vida, que não viaja, só vida. E eles vêm nos robozinhos, será que eles acham que é extraterrestre? Extramarteste? Com certeza, com certeza. Uma hora dessa, nosso Hoover que pifou por lá, tá recolhido e tá fazendo engenharia reversa. Nós somos os alienígenas de outros planetas. Eu não vou entrar em detalhes disso agora, nem vou aprofundar, eu quero te fazer uma pergunta e um convite. Você tá assistindo a série do Netflix, O Problema dos Três Corpos? Tá na minha lista de desejáveis esse final de semana, que tem feriado, eu liquido essa lista. Então tá, então eu, você e o Sr. Fudiek vamos voltar a falar dessa série. Bora, deixa eu assistir. Aí eu converso, porque eu gosto. Demorou. Você está ouvindo o Arquivo Fenômeno. Então foi isso. Hoje nós falamos da classe robótica. Nós vamos seguir aí o guia da tipologia alienígena do Sr. Tiago Tiquete e vamos abordar as 4 classes que ele falou no livro. Então hoje vocês conheceram esses seres estranhos, bizarros, mas não são os mais estranhos desses episódios que nós vamos fazer. Aguardem o próximo programa, que nós vamos falar da classe exótica, né, Tiquete? Se você até aqui achou que os seres eram estranhos, realmente você não pode perder o próximo episódio que a gente vai falar sobre os exóticos, não. Pois é. Eu vou deixar na descrição do episódio o link para comprar o livro do Tiquete, o Guia da Tipologia Alienígena, todo colorido. Tudo que a gente falou aqui, todos os seres que nós citamos aqui estão lá com a descrição da casuística, data, local, aparência, tamanho, tudo. E uma ilustração colorida lindona de cada ser. Cara, para quem gosta desse assunto, é imperdível. Então estará na descrição do episódio o link, quem quiser é só ir lá para fazer a compra. Tiquete, muito obrigado, valeu de novo. Daqui a pouquinho a gente se fala de novo no episódio de Tipologia Exótica. Obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui. E como você falou, melhor do que o nosso relato aqui é você ver o ser no livro. Vale a pena. Obrigado, gente. Right on the edge of the world, where the answer's digital. E lá na descrição do episódio também tem o link do nosso Apoia-se. Entrem lá, dê uma força pra gente manter o podcast com 2 episódios semanais. Entrou no Apoia-se? Corre no mural lá das postagens. A primeira postagem no mural é nosso link do grupo do WhatsApp. Entra lá e dá um toque na gente. O que vocês acharam dos robozinhos? Vão lá, vamos discutir isso. E lá também tem o link da nossa loja, skinwalker.com.br, Skinwalker com Y. Se lembrem, tá rolando promoção. Sorteio lá com Wesley da Scoop Art. Nós estamos sorteando lá miniaturas de seres descritos na tipologia alienígena aí que o Tiquete está colocando pra gente. Então, deem uma olhadinha lá, eu vou deixar o link do grupo do WhatsApp, da promoção, na descrição do episódio. Vocês entrem lá, participem da promoção, quem sabe vocês não levam um ET no pote pra casa. E deem um pulinho lá no Instagram também, do Acredite Se Quiser. Lá tem nosso link para compras na Amazon. Se você vai fazer alguma compra na Amazon, entre pelo nosso link. Você dá uma ajuda pra gente, que a gente recebe uma porcentagem. E em alguns produtos você ganha até um descontinho especial. Beleza? Valeu! Nos vemos na próxima semana com mais seres estranhos. E dessa vez, põe estranhos nisso. Se vocês acharam esses estranhos, os da próxima semana, eles são praticamente indescritíveis. Acredite se quiser.
Ô, Tiquete, você tem que me chamar de PH. Quando você me chama de Paulo, parece que é minha mãe. Brigando comigo. Sério, Jocasta, complexo de ético Jocasta. Pois é, sempre que alguém me chama de Paulo, eu lembro da minha mãe brigando comigo. Paulo, não faça isso. PHzinho. Aqui, ó. Gente, nós vamos gravar o Robótica agora. Eu vou encerrar o Robótica, vou abrir o de Exótica. Vocês não podem falar que são duas classes, não. É só Robótica agora. Beleza. Tá bom? Então vamos lá. Beleza. PH, Diga. eu acho que você vai colocar o relato aí daí, né? Você vai pedir Eu vou pra chamar o gente relato comentar, agora. né? Aí aquela pausinha, como se o pessoal estivesse escutando o relato, a gente comenta. Fechou? Tá. Você tá ouvindo ruído aqui ou não? Não. É o trem? Tô ouvindo Ele é nada, quântico, ô não. Jackson, ele passou aqui agora, ele é quântico. Ele é quântico, ele atravessa um buraco de minhoca, cheguei em Curitiba em 30 segundos. Eu vi que ele parou ali, vai subir outro agora. Vamos lá, rapidão, vamos lá. Encher o saco aqui. Vou deixar mutado. Se por um acaso ele começar, a gente para.